Fala velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo aqui no canal. Obrigado por estar aqui de novo com a gente. Vamos mostrar mais um vídeo, continuando aqui a nossa série sobre Incident Management, né, ou gestão de incidentes. Quem ainda não conseguiu ver os outros vídeos, eu aconselho vocês darem uma olhada aqui. Eu vou deixar aqui o link, tá, do card com o primeiro vídeo, para quem ainda não viu e poder começar desde o princípio, né? Mas quem quiser só ver esse conteúdo também é um conteúdo interessante. Hoje nós vamos abordar um tema interessante que é sobre como funciona, né, a gestão de incidente aqui no ServiceNow, navegando através do portal. Então a gente vai abrir um incidente a partir do portal e ver como que ele se comporta, como que ele registra os dados dentro da nossa tabela, conforme a gente viu nos outros vídeos, tá? Então, vamos lá começar o vídeo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Essa é a tela do Incident Overview, né? Eu já mostrei em um outro vídeo. É o dashboard principal, são os principais gráficos aqui de incidente. Eu estou mostrando porque nós vamos começar a operar por aqui para sentir um pouco mais a realidade de como é trabalhar aqui com os incidentes no dia a dia. Eu já até conto para vocês, é comum que as equipes de Service Desk ou os atendimentos de um modo geral, eles atuem por meio dos dashboards. Então eles trabalham por aqui, eles acompanham a quantidade de incidentes abertos, ou os que estão com mais risco, ou os mais críticos, pela tela dos dashboards, e depois eles vão navegando pelos formulários para poder fazer o atendimento, tá? Então reparem que a gente tem aqui 45 incidentes abertos, mas nós vamos fazer uma abertura de incidente de uma outra forma, uma forma um pouco diferente. Então, para mostrar isso funcionando, a gente vai navegar aqui no Filter Navigator e buscar pela palavra portal, tá? Eu não vou focar aqui hoje em portal, não vou explicar como que funciona o portal, não é o foco desse vídeo, mas logo mais eu vou colocar um vídeo falando só sobre portal, para vocês entenderem. Então eu vou focar o básico, somente como que a gente chega no incidente no portal padrão da ServiceNow, tá? Então, digitando a palavra portal, vocês vão reparar que tem aqui um módulo abaixo chamado Service Portal Home. Vamos clicar nele, ele vai abrir uma nova guia. Então, abriu aqui a guia do portal. Para quem nunca mexeu com o portal, é a primeira vez que está tendo contato, é uma coisa importante para vocês manipularem de forma mais fácil. Reparem que o nome da URL aqui, né? Então aqui em cima vem o mesmo título da sua URL, quer dizer, esse mesmo endereço que estava aqui, ó, até o .com, tá vendo? É o mesmo para o portal. A única coisa que muda é que ele acrescenta, eu vou até apagar aqui o restante dos parâmetros, né? Ele acrescenta aqui um /sp. Então esse /sp é que diz para o ServiceNow que ele está redirecionando para o link da página de Service Portal, né? Então esse daqui é o sufixo que a gente está utilizando. Ó, vocês viram que eu coloquei aqui o título, dei um Enter, ele foi normalmente. Esse daqui é o portal padrão, já vem na instância de developer de todo mundo que está começando. Instâncias de cliente também da mesma forma, ele vem como padrão. É uma espécie de um modelo para você não ter que começar um desenvolvimento do portal do zero, dá para reaproveitar. E é bacana, mesmo que você não utilize depois esse portal, caso você queira fazer um outro portal totalmente do zero, é possível, mas é interessante que você pode usar ele como modelo e copiar alguns elementos que já estão prontos, ver como que eles funcionam. É bem legal para a gente poder, para a gente não precisar começar do zero. Algumas coisas que normalmente você pode começar em uma página em branco e procurar no Docs ou em outros documentos na internet como que funciona, e de repente ele tem pronto, né? Ele está aqui já disponível no seu portal. Para que fazer do zero? Para que reinventar a roda, né? Então esse daqui é o portal padrão. Como eu falei para vocês, eu não vou me aprofundar nele. Vamos direto chegar aqui aonde que está o formulário de abertura de incidentes. Então é muito comum que nas empresas os usuários, né, os solicitantes, as pessoas que precisam reportar um incidente, eles não vão utilizar essa interface do back-end, a mesma que a gente trabalha para atender, né, a nossa plataforma. Eles normalmente fazem isso por meio de um portal, porque acaba sendo mais atrativo, dá para a gente editar e colocar todo o formato de marca da empresa. Aqui, quem conhece um pouquinho de HTML e CSS consegue
facilmente fazer edições e colocar alguns elementos para tornar esse portal mais atrativo e garantir assim a adesão, né? Então, não adianta você ter um sistema bem implementado, mas que as pessoas não querem utilizar. Então, o fator de usabilidade, de beleza, estética, né, do portal, isso tudo é um atrativo para que as pessoas queiram utilizar o portal e queiram interagir com o seu sistema. Eu costumo brincar com o pessoal que sistema feio, ele às vezes parece um sistema quebrado, né? Então o usuário ele não gosta, o solicitante ele está acostumado a ver sistemas bonitos, ele mexe com diversos sistemas hoje no dia a dia para fazer compra, para pagar a conta, né? Para fazer pedido de solicitação de carros, né, quando vai usar um Uber. Então, assim, a gente está muito acostumado a utilizar sistemas que normalmente eles têm uns gráficos legais, interessantes, e quando a gente trabalha numa empresa, no mundo corporativo, não deveria ser diferente. Então, a gente precisa se dedicar um pouco nessa parte de usabilidade, de design, para garantir o engajamento do pessoal. E o portal ele é perfeito para isso, tá, pessoal? Então, vamos aqui direto ao ponto. Aqui no portal, é possível que você encontre aqui no menu, por padrão já vem um menu aqui em cima superior, que é a parte de catálogo. Se eu clicar aqui no catálogo, ele vem todos os itens que estão disponíveis para o usuário logado aqui utilizar e consumir, né? Então, eu vou clicar aqui nesse Browse by Categories para a gente ter uma visão um pouco mais estruturada, né? Eu poderia buscar aqui nessa ferramenta de Search, né, nas buscas mesmo, ou eu posso vir aqui numa estrutura de árvore onde eu tenho um menu no portal e eu consigo ver todas as categorias de item que a empresa oferece. Por aqui eu consigo chegar no Criar Incidente. Mas lá pela Home, eu vou voltar aqui clicando no logo. Então, clicando no logo ou aqui na palavra Home dá na mesma, tá? Ele vai redirecionar aqui para a nossa página inicial. E se eu clicar aqui no Get Help, vocês vão reparar que ele também redireciona para o catálogo. É só um atalho, né? São duas formas diferentes de chegar no mesmo lugar. E ele já vem posicionado aqui na categoria Can We Help You, né? Então, como que a nossa empresa pode ajudar o usuário que está aqui buscando algum tipo de serviço? Hoje nós vamos focar aqui no Create Incident, então eu vou clicar aqui no Create Incident, eu vou impersonar, eu já falei em alguns vídeos, mas vou mostrar de novo. Clicando aqui no nome, no login de quem está no sistema no momento, é possível ver esse submenuzinho e aqui a gente tem o Impersonate User. Então é uma ferramenta bem bacana do ServiceNow, onde eu consigo simular como se eu estivesse navegando no sistema logado com outro usuário. Então, nesse caso, eu vou fingir que eu sou o Joe Employee, tá? Lembrando que só dá para usar esse recurso se você tiver o role de admin, você tem que ser administrador da ferramenta, senão você não consegue. Então, aqui eu estou simulando o Joe Employee. Bom, estamos aqui agora no formulário de criação de incidente. Reparem que esse formulário ele é reduzido, né? Então, quem viu os outros vídeos vai lembrar que a gente tem mais campos. Quando a gente cria um incidente no formulário dentro da plataforma, existem vários campos para serem preenchidos. Aqueles campos normalmente são do time que faz o primeiro atendimento, ou Service Desk, ou depende da estrutura da empresa, né? Nesse caso, a gente está abrindo um formulário para um usuário final, que no caso a gente está com o Joe Employee aqui, e para o usuário final, a gente sabe que não dá para você colocar formulários muito extensos, com vários campos, porque é muito provável que ele desista no meio do caminho e acabe não abrindo esse incidente, o que é muito pior para quem trabalha no departamento de atendimento de qualquer empresa, seja TI ou seja qualquer outro departamento. É necessário que ele abra pelo portal para você ganhar agilidade e conseguir fazer alguns tipos de automação. Então, para garantir esse engajamento, é altamente sugerido que os formulários não sejam extensos. Então, inclusive, esse padrão que já vem na ServiceNow, ele vem com poucos campos. Obviamente, se no seu caso for necessário incluir mais campos, é totalmente possível, mas por padrão, repare que ele vem o campo urgência, né? Então, eu vou fazer uma simulação aqui, vou abrir um chamado aqui médio e vou colocar, por exemplo, que eu tenho uma falha no e-mail. É muito bacana que o ServiceNow ele já tem um recurso
de pesquisa inteligente, onde ele consegue encontrar alguns lugares do sistema que já possam ter informações vinculadas à palavra que eu digitei aqui, ou à frase que eu digitei aqui. Então reparem que eu digitei aqui falha no e-mail, e pela palavra e-mail, ele já encontrou algumas coisas aqui na minha instância. Por exemplo, ele encontrou um item de catálogo que é para você conseguir solicitar uma nova conta de e-mail. Ele encontrou a solicitação aqui de instalar o Lotus Notes, que é uma ferramenta de mensageria de e-mail. Nova contratação, muito provavelmente dentro dessa requisição de nova contratação tem solicitação de e-mail e assim por diante. Fora os itens de catálogo, que são representados pelo carrinho de compras aqui, ele também encontrou alguns artigos de conhecimento, né? Então, olha aqui, por exemplo, ele encontrou um artigo de conhecimento que ensina como criar uma assinatura de e-mail. Então, se eu clicar aqui, eu como usuário final, né, eu consigo ler um artigo. Eu estou vendo aqui que 78 pessoas visualizaram, deve ser um artigo interessante. Leio ele e de repente eu consegui resolver sozinho o meu problema, nem vou precisar abrir o incidente. Então, um dos grandes ganhos aqui de você trabalhar com uma ferramenta dessa é diminuir a quantidade de incidentes abertos devido ao conhecimento compartilhado. Olha só que ganho bacana. Numa dessa, a pessoa nem abre o incidente porque ela fala, realmente, o meu problema com a assinatura está aqui, eu vou tentar resolver, se der certo eu nem abro. Tá? Então, muito bacana essa ferramenta de pesquisa, mas eu vou fazer uma simulação aqui onde a pesquisa não me atendeu e eu preciso realmente submeter. Então, eu vou submeter aqui o incidente. Reparem que ele vai redirecionar diretamente para uma página de atendimento. Então, ó, criei um incidente, ele já está mandando aqui a minha urgência e a minha descrição. Bom, repara aqui nessa página que é possível a gente já enxergar algumas informações e como solicitante é legal essa transparência e a gente saber onde que o nosso incidente foi parar, quer dizer, quem está tratando e tudo mais. Então, aqui em cima ele já traz por padrão o código do seu incidente, no final, o meu é o caso 26, ele já mostra que eu criei há 2 minutos atrás, está em progresso. Reparem aqui que ele já direcionou, ele já atribuiu para um analista verificar o que está acontecendo, mostra a minha urgência que eu escolhi, tá vendo? Média. E eu consigo interagir daqui para frente, né? Então, de repente, alguma dúvida que o analista tiver para conseguir atender o meu e-mail, eu vou conseguir verificar em tempo real aqui nesse timeline. Uma coisa que eu posso fazer também é criar um anexo. Então, eu vou anexar um arquivo qualquer aqui, por exemplo, tá? Eu vou colocar o meu bug que aconteceu. E de repente poderia ser o print de erro, alguma coisa para ajudar no atendimento. Ele já está anexo aqui. Se eu clicar em Activity, eu consigo fazer o acompanhamento. Legal? Essa é a interface do usuário final e por aqui ele vai poder acompanhar até que o problema seja, ou o incidente no caso, né, seja totalmente resolvido. Eu vou aqui voltar para a visão do administrador para poder demonstrar como que seria o atendimento, né? Então vamos tentar encontrar agora o incidente que a gente criou. Lembra que eu falei do overview, né, do dashboard? Dessa forma, aqui é o dashboard, né? Então a gente tem aqui o principal dashboard que já vem padrão na ferramenta de incidentes, que é o incidente overview. Então por aqui a gente consegue já ver que, ó, o número de incidentes subiu para 46. Eu clicando nele, ele vai fazer um drill down que a gente fala, tá? Então ele vai entrar no detalhe daqueles 46 registros e vai mostrar para mim em formato de lista. Aqui eu consigo ver o último atendimento. Uma dica para quem não estiver vendo assim é clicar aqui no campo Updated, que ele mostra o mais atual. Se o campo Updated não estiver aparecendo para vocês como padrão, basta clicar aqui na engrenagem, já falei em alguns outros vídeos, mas você clica aqui nessa engrenagem, que é a parte de personalização da lista. Fica tranquilo que ela só vale para o usuário que está logado e acrescentar aqui o campo Updated, buscando ele aqui e arrastando para a direita, tá? Bom, voltando aqui, eu encontrei aqui o meu chamado 026, o meu incidente, né? Vou clicar nele e reparem que ele já vem com algumas coisas pré-preenchidas. Então, ele trouxe aqui o anexo, que foi colocado no incidente,
o campo atribuído já para o Fred Lund, ele preencheu aqui a minha urgência como média. O impacto veio baixo porque não foi definido, então o impacto, ele por padrão, ele vem como baixo, tá? O canal veio como self-service, então o fato de eu preencher diretamente aqui pelo portal, ele já entende que é um autosserviço, então ele já classificou o channel para a gente, ok? Como ele está atribuído para uma pessoa, o sistema já entendeu que é para colocar no status em progresso. Legal? Se está com alguém, alguém está atendendo. Legal? Ele preencheu o short description e o description com o texto que eu digitei na hora da abertura. Vocês lembram que a gente digitou? E aqui para baixo é o resto dos atendimentos. Então, o bacana é que aquele search que a gente encontrou no formulário, né, no nosso portal, ele também funciona aqui na interface de atendimento, porque é possível que o analista que vai realizar esse atendimento queira fazer uma busca. Como a palavra falha no e-mail é a que a gente utilizou, é com base nessa palavra que ele vai fazer uma busca aqui na nossa base e vai pesquisar em alguns lugares do ServiceNow. A questão é que eu posso escolher onde eu quero pesquisar. Então, clicando aqui do lado, ó, nessa Related Search, eu tenho um combozinho aqui do lado que eu posso escolher onde eu quero pesquisar essa palavra. Por exemplo, eu quero ver se já teve, se tem no momento, mais algum incidente aberto com esse mesmo texto, né? Então, ó, ele encontrou e-mail não abre, e-mail está lento, então vários outros incidentes que estão em aberto com a palavra e-mail, mas eu quero ver se tem algum incidente resolvido, de repente alguém já resolveu e eu quero ver qual foi a solução tomada para não perder tempo investigando. Ó, tem aqui um que já foi fechado, já foi resolvido, que o e-mail falhou, então eu poderia clicar aqui e ver o detalhe. É bem bacana esse recurso, dá para usar em vários tipos de filtro, né, de consulta, bem interessante pesquisar ele. Vindo aqui um pouco mais para baixo, eu posso interagir, então eu como atendente, eu posso colocar um comentário, por exemplo, para o meu time, estou analisando, né, alguma coisa que eu não quero que de repente o usuário veja, então eu posto aqui. Se é uma informação para o usuário final, eu tenho que clicar nesse Additional Comments e repara que ele está escrito aqui, ó, Customer Visible. Então, é porque é realmente para o usuário ver. Olha que ele muda, tá vendo que essa tarja amarela, ela some? Porque isso indica que esse é um tipo de comentário que o Joe Employee vai conseguir ver, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário, só um momento, já estamos avaliando. Legal? Vou postar aqui também um de cada, né, para a gente ver a diferença. Repare que aqui eu trago todo um histórico de anotações, então o anexo, quando ele é em imagem, a gente consegue ver aqui. Repara que os textos colocados, alguns tipos de campo preenchido, todos aparecem no histórico. Uma coisa bacana é que a gente também consegue manipular isso. Então, de repente, eu não quero que polua a minha tela com anexos, né? Então, os anexos eu não quero que apareça no timeline aqui das minhas anotações. Basta vir aqui do lado, ó, clicar nesse filtro e escolher que campos eu quero que apareça ou não. Vamos, por exemplo, pegar esse caso que eu falei dos anexos, ó, Attachments. Vou tirar daqui e aí reparem que agora anexo não aparece mais aqui. Ah, não quero mais também que aparece, vamos ver outra coisa aqui, a parte de comentários, né? Additional Comments. Ele já sumiu. Vamos dizer que nessa parte aqui, que tem todos os campos que sofreram mudança, por exemplo, eu não quero que apareça o impacto. Eu clico aqui, ó, o impacto sumiu. Não quero saber quem abriu, quem foi, né, o solicitante, o Open By. Ó, vou tirar, ele vai sumindo. Se eu me arrepender, basta eu clicar no All aqui em cima, ele vai restabelecer todos os campos de novo. E o mais bacana, e eu já vi muita gente perder bastante tempo procurando isso e até customizando a ferramenta, não precisa, hein, gente, customizada para fazer isso com facilidade. E se eu quisesse aqui exibir um campo que por padrão não está vindo? Vou mostrar um exemplo, tá? Eu, como analista aqui do Service Desk, vou dar andamento nisso, mas eu descobri que para resolver esse bug, eu vou precisar de uma ajuda de um fornecedor. Aqui dentro da empresa, exemplo, tá?
não tem ninguém que sabe mexer com esse tipo de bug. Então eu vou colocar isso em espera, né? Vou deixar on hold e vou colocar o motivo do on hold. Vou falar que está o waiting vendor, está aguardando um fornecedor. Vou salvar essa informação. Legal. Se a gente voltar aqui no portal, vocês vão reparar também que ele já mudou aqui para on hold, tá? É em tempo real isso daqui. Não precisei nem dar refresh na tela. E aqui embaixo, ó, ele já acrescentou para a gente um comentário, né, com o status que mudou e o motivo pelo qual, né, ele mudou. No caso está o waiting vendor. Mas só está aparecendo o waiting vendor porque eu vim aqui e coloquei esse campo on hold reason. Então, provavelmente na instância de vocês não vai ter por padrão, ele não vem, tá? Quando você pega a instância de fábrica. Mas como que eu coloquei esse campo aqui? Você vem aqui e clica em Configure Available Fields, né? Então, esse link ele vai te redirecionar para uma tela onde você pode acrescentar qualquer campo da tabela nas opções de filtro. Eu vim aqui e coloquei esse campo, mas eu poderia colocar qualquer outro, né? Então, por exemplo, eu quero acrescentar aqui o campo Company. Jogo aqui para o lado direito, vou deixar ele no final mesmo, salvar. E a partir daí, sempre que esse campo Company ele for alterado, a mensagem já vai ser incluída automaticamente nas anotações como histórico. Bom, retornando aqui para o formulário do incidente, né, a gente consegue ver que as informações já podem ser manipuladas e inclusive é possível acompanhar aqui pelo portal. Se a gente atualizar, é bem provável que vocês vão ver que ele vai mudar o usuário, porque agora eu estou como o administrador do sistema, né? Então reparem que ele aparece aqui no timeline aquele comentário "Estou analisando", que é um comentário que é visível somente para quem trabalha na TI, para quem a gente diz que é um usuário ITIL, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, é uma role específica para quem atende dentro do TI, mas repare que aparece aqui porque eu estou como administrador. Eu vou impersonar agora aqui o Joe Employee, novamente, para a gente fazer o teste na íntegra, como que é a visão do usuário, né? Então, vou atualizar. E ele vai aparecer aqui como Joe Employee. E reparem que aquele comentário que tinha a tarjeta amarela, ele não aparece mais, certo? Então, o usuário final, ele só vê os comentários, conforme eu falei para vocês, que são setados na tela como comentários visíveis para o cliente, tá? Então, aqueles outros que a gente chama de work notes, né, que são as anotações de trabalho, elas só aparecem para quem tem o devido acesso. Isso é bem interessante, saber que não precisa programar, customizar nada para poder fazer isso funcionar. Legal? Acho que aqui a gente conseguiu ver, por aqui o usuário consegue acompanhar. Vamos voltar um pouco na interface aqui e eu vou voltar para impersonar o usuário administrador. Bom, aqui como administrador, uma coisa bem interessante é que vocês devem ter notado que tudo bem, aqui funcionou, ficou muito bonito, mas aonde que foi criado, né? Quem fez esse formulário com dois campos, né? Um formulário mais reduzido que a gente encontrou aqui no portal. Onde que está isso? Como se chama, né, esse recurso? Porque quando a gente navegou aqui no ServiceNow, na tela de incidente, vocês devem ter reparado que, né, eu vou até digitar aqui, ele não apareceu. Né? Eu só tinha um formulário padrão com vários campos, e em nenhum momento eu naveguei no menu e mostrei nos outros vídeos, né, onde que se configura esse formulário. Então, vamos reparar aqui que no formulário de incidente não tem nada falando sobre aquele formulário. Aonde que está, então, no módulo, né? Onde que eu consegui encontrar a edição desses tipos de formulário? Porque a gente clicou aqui em Get Help, vou mostrar aqui no portal de novo,
vocês devem ter reparado que tem vários itens, né? E cada item daquele, ele mostra campos diferentes. São itens para facilitar a solicitação do usuário final e eles têm necessidades, têm funcionalidades diferentes. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, essa requisição aqui de base de conhecimento. Se eu clicar nesse item, ele vai me redirecionar para o formulário específico desse item do catálogo. E esse item tem um campo com um texto totalmente diferente. Então, qual o motivo da criação da base? Ele vem aqui pedindo o nome da base. Se eu voltar aqui na navegação, vou clicar em algum outro para a gente ver a diferença. Esse ainda é muito parecido, que tem dois campos, né? Mas vou pegar aqui essa requisição de plano internacional. Vamos ver o que ele aparece aqui. Ó, nesse daqui nem campo aparece, é um tipo de item que basta eu solicitar que o departamento já sabe como atender. Legal? Então é só um pedido rápido e é desse jeito que deveria ser para o usuário final, que é para ser muito prático, né? Então ele consegue adicionar no carrinho, porque é uma requisição. E então, assim, eu tenho várias aqui opções e cada um tem um formulário diferente. O criar incidente está aqui, alguns têm ícone, outros não têm, né? Onde que eu encontro isso? Aqui na interface da nossa plataforma, a gente vai falar hoje, eu não vou entrar no detalhe, mas o recurso que torna para a gente possível ter um item lá no portal, ele se chama Record Producer. Então nós vamos digitar aqui o Record Producer, tá? Esse daqui, ó, ele fica dentro da estrutura da aplicação Service Catalog, porque ele, sim, é um recurso que é possível usar num catálogo de serviços, né? E o que é o Record Producer, né? Ele nada mais é, né, como o nome já diz, a tradução, é um produtor de registro. Ele é um formulário que a gente consegue customizar da forma que a gente preferir. E ele vai redirecionar informações captadas do nosso cliente, do nosso solicitante, para uma tabela qualquer do sistema que a gente escolher. Tá? Então, se eu quiser abastecer a tabela de requisição, eu consigo. Se eu quiser abastecer uma tabela customizada que a gente fizer, se eu criar uma tabela pedidos amanhã que eu quis, inventada, totalmente customizada para a empresa, por exemplo, uma tabela de auditoria ou de qualquer coisa, eu consigo, através de um Record Producer, abastecer os dados dessa tabela com o mínimo de informações pedidas pelo usuário através do catálogo aqui no portal. Então, nesse caso do incidente, a gente vai relembrar aqui que ele só pede dois campos, certo? Ele pede urgência e a descrição. E ele tem mais dois campos adicionais aqui embaixo que faz aquela pesquisa inteligente, né? Eu vou mostrar aqui, ó, no Record Producer, eu já coloquei por ordem de atualização, porque eu mexi nesse item, ficou mais fácil para mim, mas caso você não encontre nessa lista, basta vir aqui no Name e buscar por Incidents. Faz o filtro, ele vai encontrar aqui, ó, Create Incident. Esse é o nosso Record Producer, nosso produtor de registro. Eu vou clicar nele aqui para mostrar para vocês como que funciona, né? Não vou aprofundar, hoje o vídeo não é de Record Producer, ele já vai ficar um pouco longo porque é um tema com muita coisa nova, com muito elemento que a gente não tinha abordado nos vídeos ainda. Então eu vou mostrar o básico do Record Producer para que vocês entendam essa configuração de ponta a ponta, por isso ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? Bom, cheguei aqui no formulário onde a gente cria o Record Producer. Esse já está criado, eu vou usar ele como modelo, então é exatamente esse formulário no portal que está configurado aqui nessa tela. Então aqui é o nome dele, é o que aparece aqui, tá legal? Reparem que para baixo eu consigo ver o status dele que está publicado, ele está ativo. Se eu quiser tirar lá do catálogo de imediato por algum motivo, basta inativar e salvar, eu não preciso deletar. Isso é bem importante para a gente não perder uma informação que de repente pode ser útil depois. Um dono, é possível definir um dono. Tá? Aqui é o Short Description, é a descrição resumida, né, que a gente quer que exiba aqui. A gente pode colocar uma descrição um pouco maior, tá vendo? Essa descrição eu que coloquei em negrito aqui, mas você tem toda uma quantidade de edições. Então posso pegar um trecho do meu registro aqui e mudar a cor dele, por exemplo. Colocar um link, de repente se você quiser anexar algum documento de preenchimento e colocar o link aqui é possível também, tá? Eu vou até salvar aqui pra gente guardar essa informação.
Além da descrição, é possível a gente escolher para onde o sistema vai redirecionar quando a gente clicar aqui no botão de Submit, né? Então eu vou submeter esse formulário e para onde ele vai? Nesse caso, por padrão, ele está redirecionando para... Deixa eu atualizar aqui. Ele está redirecionando para o registro de tarefa gerado. Então, por isso que ele foi lá para a tela de atendimento, tá? Mas eu poderia, por exemplo, retornar para a homepage do catálogo. O que é a homepage do catálogo? É aqui, ó. Se a gente clicar em catálogo aqui em cima, ele é redirecionado para a homepage que o portal no momento está considerando, quer dizer, qual página no momento o ServiceNow está considerando como a nossa home de catálogo, quer dizer, assim que eu clico aqui no menu, qual é a página principal, tá? Eu vou voltar aqui no formulário de incidente para a gente comparando os itens, tá? Aqui para baixo, ainda assim é possível criar um script aqui, tá? Esse script, ele é bacana que ele executa em tempo de cliente, tá? E a gente consegue tratar algumas coisas um pouco mais avançadas no momento da renderização do nosso formulário aqui na tela. Ou até no momento de submissão, né? Por exemplo, eu vou falar só de alguns exemplos, não vou me aprofundar em script aqui, mas reparem aqui um exemplo, né? Ele está pegando esse código. Esse GS GetUserID é o código que a gente consegue utilizar aqui no ServiceNow para recuperar qual é o ID do usuário logado. Então, o System Administrator, ele só é preenchido automaticamente. Aqui, reparem, não tem um campo aqui de aberto por. Como que o sistema sabia que foi o John Employee que abriu aquele chamado aquele incidente que a gente fez de exemplo? Ele sabia por causa desse código que ele está preenchendo dentro de uma variável color, tá vendo? O usuário que está logado no momento. Então esse comando recupera para a gente esse tipo de informação, joga na variável color e mais aqui embaixo ele vai colocar dentro do campo color ID o usuário. Repara, não sei se vocês vão lembrar, lá no começo do vídeo, quem não lembra pode voltar depois para dar uma olhada, no formulário ele já preencheu o campo channel com self-service. Por quê? Porque eu tenho um script aqui que está preenchendo isso automaticamente. Então é um campo a menos para o usuário preencher. E assim por diante, você pode colocar quantos campos você quiser que já venha pré-preenchido através de script, né? Existem outras formas, mas também é possível fazer através de script, até para colocar um pouco mais de inteligência se for necessário, tá? Então ele aceita muito bem aqui. Aconselho quem queira mexer com essa parte de script, que queira se aprofundar, que estude JavaScript, é uma disciplina bem importante no ServiceNow, muita coisa dá para fazer aqui com JavaScript. Aqui para baixo ele adiciona a possibilidade de ícones e figuras para aparecer como se fosse o ícone do item de catálogo. Então repara que criar incidente não tem ainda uma figura, né? Eu vou adicionar uma de exemplo aqui, clicando no adicionar, só para a gente ver isso funcionando. É bem simples, vou escolher um arquivo aqui. Tem a ver com bug, acho que vai ficar legal. E já adicionando aqui no formulário, aí eu vou dando um pouco mais de vida, né, para o meu catálogo, vai ficando uma coisa um pouco mais intuitiva. É bacana você fazer o uso de imagens, eu pelo menos gosto bastante. Bom, adicionou aqui a figura, provavelmente se eu der uma atualizada aqui no meu catálogo, na parte do portal, ele já deve trazer para a gente. Então ele vai, lá, já tem agora o catálogo, tem uma figura, fica um pouco mais atrativo. E aqui para baixo, ele tem as famosas related lists, né? As listas relacionadas. Então tem várias opções, eu não vou explorar elas, vou fazer um vídeo só sobre o Record Producer e a gente explora um pouco melhor. Mas eu acho que o mais importante para hoje, para o conceito de hoje, é a gente entender que existem variables, né? Então o que são essas variables? Elas são campos adicionados no formulário, mas o sistema trata como variável porque ela só está emprestada para o formulário, ela está ali sendo um intermediário entre o usuário que está precisando de algo, passar uma informação, e a tabela que vai receber
né, finalmente essa informação. Então, isso é uma variável que ela pode ser consumida em vários momentos. Nesse caso, eu vou mostrar de uma forma básica para vocês que eu tenho 4 variáveis, uma de urgência, que ela serve justamente para captar a urgência do usuário e registrar lá no campo urgência da tabela de incidente. Então, uma coisa bem importante, essa urgência aqui, ela só tem o mesmo nome, mas ela não é exatamente o campo da tabela incidente. Ela é uma variável, ela é um campo intermediário que vai guardar essa informação. Inclusive, a gente poderia tratar essa informação por meio de script ou de outra forma, e depois ela abastece dentro da tabela incidente, tá? Ele tem também um campo aqui de descrição, um campo de resultado de pesquisa, que é aquele inteligente que eu mostrei, que conforme a palavra e-mail ele já trouxe vários resultados, e o resultado da nossa pesquisa ele é mostrado por meio dessa funcionalidade que é o Search Assist, tá? São 2 tipos de variáveis customizadas. A de descrição é uma variável do tipo de multiline, né? É um texto longo, eu consigo fazer esse tipo de variável. E a variável de urgência, ele coloca como type select box, na verdade é uma choice list, né? Ele consegue imitar uma lista de escolhas, como eu já falei em outros vídeos. Vou entrar aqui para vocês verem, eu vou editar um só para a gente mostrar, clicar em urgência, para ver como que está a estrutura disso. Então, a variável urgência, ela foi criada colocando o new, ela já veio por padrão no sistema, né? Eu vou mostrar aqui como que ela está configurada, mas ela tem um recurso interessante. Eu poderia simplesmente guardar a urgência somente para o resultado desse meu record producer. Então eu criei um incidente, na verdade aqui eu criei um registro desse record producer e vou jogar na tabela incidente. Mas eu preciso dizer para o sistema em algum lugar que campo eu quero da tabela incidente que seja abastecido com essa informação. Porque aqui, aquela palavra urgência ela é simplesmente um texto, ela é um título, né? Então a question, que a gente chama, é somente um label. Isso daqui, eu poderia digitar qualquer coisa aqui. Inclusive, vou mudar, por exemplo, vou colocar em português, gente, mas isso não é o convencional, né? Se eu estou no idioma inglês, deveria continuar em inglês, mas para vocês entenderem. Poderia colocar aqui, qual é sua urgência? Poderia ser assim, tá? É uma forma de colocar o texto, porque é só um texto, mas o resultado do que o usuário preencher lá de alto, médio e baixo é para aparecer aonde, né? Então, é esse campo Map to Field que te dá a possibilidade de abastecer dentro de um campo pré-escolhido da tabela, que no caso era a tabela incidente que a gente colocou, o resultado do que foi escolhido, né? Então, ele põe automaticamente dentro da tabela incidente, graças a esse Map to Field, tá? Então, reparem que aqui eu escolhi o campo, já veio escolhido no caso o campo Urgence da tabela do Record Producer Incident, que é aquele que a gente estava, e aonde que ele sabe que é esse campo? Da tabela de incidente, porque lá na tela anterior do catálogo ele está setado a tabela incidente. Eu vou voltar lá e vou mostrar para vocês. Aqui eu consigo decidir se é mandatório, se não é mandatório, né? Eu consigo colocar alguma anotação a mais, então nesse caso ele veio, ó, tá vendo? Algumas anotações, texto de ajuda e assim por diante. Eu não vou me aprofundar, mas é só para vocês entenderem que é possível criar vários tipos de variáveis, tá? Vou voltar aqui, atualizar. E acho que, assim, de forma básica é assim que funciona o Record Producer, né? Quando vocês estão editando um Record Producer aqui, dá para experimentar ele, dá para a gente fazer um teste antes de publicar, de ter certeza que ele vai para o ar. Como que eu faço isso? Tem um botão aqui em cima, que é o Try It, que ele serve justamente para você ver o item de catálogo aqui na própria plataforma, não precisa nem ir no portal. Então ele mostra uma prévia, tá vendo como que tá ficando o meu item. Eu não preciso ir lá para o portal, eu já experimento ele aqui, vejo o texto de ajuda, preencho, ó, tá vendo os campos aqui, alto, médio e baixo. E eu consigo inclusive submeter se eu quiser. Eu vou voltar aqui. Então essa é uma forma de você testar. Caso você queira editar tudo que eu mostrei aqui no vídeo agora, né, para vocês, de uma forma um pouco mais amigável, né, uma forma um pouco mais fácil, existe uma outra ferramenta, eu deixei mais para mostrar para o final, para mostrar a parte mais difícil primeiro,
mas eu vou mostrar para vocês agora de uma forma mais fácil. A gente pode usar, vamos falar agora um pouquinho da ferramenta que é o Catalog Builder. Vou clicar aqui em cima, reparem que tem esse botão, ele está até bem destacado aqui no formulário, que é o Editing Catalog Builder. Esse é mais um recurso que a ServiceNow oferece para você conseguir editar com mais facilidade. Vou até desbloquear aqui. Ele está entendendo como pop-up, né? Clicar de novo. Então, uma vez que você clica nesse botão, ele vai te redirecionar para o construtor de catálogo, que é o Catalog Builder. É uma ferramenta bem bacana, bem amigável. Somente de algumas versões para cá que ela ficou disponível. E eu aconselho quem não tem muita experiência, está começando, utilize. É bem bacana, ela está ficando cada vez mais robusta, né? Essa ferramenta toda release do ServiceNow eles vêm incrementando. Então ela é bacana que ela é bem intuitiva e ela tem meio que um passo a passo, né? Então as mesmas informações que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ó, se é um item ativo, o nome dele, a short description, a descrição, né? Mas é um outro formato, né? O destino, né? Então aonde que ele vai armazenar, então é na tabela incidente, nesse caso eu poderia trocar. Lembra que eu falei para vocês que a variável ela sabe qual tabela que é graças a essa informação aqui, tá? Location, então esse item vai ficar armazenado em qual catálogo? No Service Catalog. Como que eu sei disso lá no portal? Ó, vamos lá no portal. Ó, eu estou aqui no item Create Incident, que está dentro da categoria Can We Help You, que está dentro do catálogo Service Catalog, ok? Então essa é a estrutura de organização que está definido aqui dentro, ó, no Location. Então, Service Catalog é o catálogo e o Can We Help You é a categoria. Legal? A gente pode cadastrar as questions, então aqui são as variáveis, tá? Aqui é um formato um pouco mais amigável, mas não deixa de ser essas mesmas informações que estão aqui embaixo, tá? Na Related List no Variables, você pode ver aqui também no Catalog Builder. Então, ó, qual é a urgência? Por favor, descreva o seu problema, né? E assim por diante. Os dois tipos de question customizadas que também existe lá. Eu tenho aqui para baixo algumas configurações. Por exemplo, se eu quiser tornar o anexo mandatório, posso clicar aqui e a partir daí, se eu salvar, os meus formulários de criar incidente, eles vão pedir obrigatoriamente um anexo. Já vi gente fazer script para isso, para poder fazer essa obrigatoriedade. Não precisa, gente. Isso daqui já tem no padrão, tá? Regras de acesso, se eu quiser deixar esse item disponível para uma parte da empresa e para outra não. Né? Eu posso falar quem vai ver, mas eu também posso falar quem não vai ver. Tá? Depende da regra que for mais fácil para mim. E por último, eu faço uma revisão e submeto. Então aqui eu reviso tudo que eu fiz e consigo submeter. Eu vou mostrar para vocês uma edição por aqui, para mostrar um pouco de cada lado. Imagina que eu quisesse colocar mais um campo. A gente tem o campo urgência e eu quisesse, sei lá, trazer o campo impacto. Né? Lembra que o impacto estava baixo porque, por padrão, o usuário não informou, né? Não é comum o usuário informar impacto, mas é só um exemplo para a gente fazer um teste, tá bom? Para a gente aprender a fazer esse tipo de recurso. Eu vou clicar aqui embaixo no Insert, né? Poderia também vir aqui, tá? Vou clicar por aqui e vou colocar uma nova questão. Legal? Então vamos adicionar aqui o campo impacto para ver como que o sistema vai se comportar. Qual que é o tipo de campo? A gente já sabe que o campo impacto é um campo de escolhas, né? Que vai ter alto, médio, baixo, né? Então eu vou escolher o campo do tipo Choice, que é o campo de escolhas, e vou pedir para ele trazer valores fixos, né? Eu quero sempre ter os mesmos valores. Vamos descer aqui nos detalhes. Eu preciso de um mapeamento para um campo da tabela? Sim, lembra que o do urgência tem um Map to Field? Então nós vamos fazer um mapeamento para um campo da tabela, para ele abastecer sozinho lá. E ele vai falar, mas é para abastecer campo e qual campo? Nós vamos abastecer o campo impacto. Vamos pegar aqui. Opa, impact. Legal? Vou dar o nome de impact mesmo. Não vou ser muito criativo nisso. Vou colocar que é mandatório.
Vou aqui para o Choices, vou pedir para ele incluir a possibilidade de None, né? Então ele vai poder ter o alto, médio, baixo e nenhum, só para a gente ver isso funcionando. Vou pôr uma anotação, vou clicar nesse Show Instructions e vou colocar assim, por favor, vou pôr em português mesmo, tá, gente, para ficar mais fácil para a gente ver lá, digite impacto, até para destacar, e vou dar um Insert Question. Vou aqui no final, Review and Submit, e já submeti a mudança do nosso formulário de incidente. Legal? Se eu vim aqui agora no portal, der uma atualizada, o campo impacto ele vai passar a aparecer, tá? Opa! Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ele já ficou publicado. Get Help, vamos de novo para o item. Ó, legal que a figura, né, o ícone, ele aparece aqui também. E agora a gente tem um campo impacto aqui. O que acontece? Eu fui fazendo rapidinho para a gente terminar, mas repara que está vazio. Então, apesar do campo existir, ele está obrigatório. Lembra da opção de obrigar anexo? Ela também está obrigatória agora, mas eu não tenho opções ainda, não tenho escolhas no impacto. Como que eu faço para aparecer essas escolhas? Agora eu vou fazer um pouco pela nossa plataforma, pelo back-end, tá? Vou dar um reload aqui na página. Estou no mesmo item, Create Incident, tá? Para a gente continuar seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu vou descer um pouco. E agora reparem que Impact aparece aqui embaixo, ó. E automaticamente ele jogou como a posição 500. Então, não sei se vocês viram nos outros vídeos, o campo Order é o que faz o sistema entender em que posição é para aparecer no formulário. Ó. Qual é a urgência? É o primeiro, como eu sei, porque é o menor número do Order, ok? Se eu quiser que impacto suba, e é o que eu quero fazer, eu preciso deixar no número que coloque realmente nessa ordem. Então, entre o 100 e o 200, que é onde eu quero colocar, qualquer número que eu colocar, ele vai subir. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, antes da gente editar o campo impacto. E vou colocar 150, por exemplo. Então, agora, se eu vier aqui no portal, vou dar uma atualizada. Vocês vão reparar que o impacto está depois da urgência. É o segundo campo. Legal? Vamos continuar editando aqui. Vou clicar no impacto, na variable, e agora a gente vai fazer as opções aparecerem nele. Eu já fiz algo parecido num outro campo, num outro vídeo, mas eu vou repetir aqui para reforçar o aprendizado, tá? Quando eu quero que um campo seja preenchido e eu não preciso colocar na mão, até porque se amanhã lá no formulário de incidente mudar as escolhas, aqui ele já tem que mudar de forma dinâmica, não tenho que vir aqui e dar manutenção no sistema. Porque eu poderia vir aqui embaixo, ó, e cadastrar escolhas à vontade, é só clicar no New ou clicar aqui e cadastrar a opção que eu quiser. Mas eu não quero assim, eu quero que ele seja dinâmico, eu quero que ele pegue diretamente do formulário de incidente e replique aqui. Né? Como que eu faço isso? Né? Eu posso vir aqui nessa parte de tipos específicos, especificações, né, de tipo, na verdade, escolho uma tabela nesse Choice Table. Então, eu vou escolher a tabela Incident. E vou falar que eu quero o campo Impact, ok? Vou incluir o nome. E agora, a partir de agora, eu vou salvar aqui, né? Vou dar uma atualizada. E essas escolhas que existem na tabela Incidentes no campo Impacto, elas vão passar a ser exibidas aqui também no nosso portal. Então, vou dar uma atualizada. Se eu clicar agora, ele tem aqui o alto, médio e baixo, porque ele está pegando essas informações lá do formulário de incidente. Legal? Vou submeter uma de exemplo, vou colocar aqui alto também. Vou falar aqui um e-mail
travou, vou submeter. Ah, me cobrou, tá vendo? Ó, anexo agora é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui um anexo, meu bug, vou submeter. Agora ele aceita, né? E aí, você vê, sem programação, a gente não precisa ficar customizando sempre, né? A gente consegue fazer. E ele redirecionou, abriu aqui o meu incidente, e-mail travou, colocou urgência, colocou para quem tá, já está em progresso, tudo funcionando como eu já tinha mostrado para vocês. Só tem um pequeno probleminha para a gente poder terminar e deixar esse fluxo de ponta a ponta funcionando. Esse meu recurso, esse meu elemento aqui no portal, que mais para frente, quando for falar de portal, eu vou falar para explicar para vocês, a gente chama de widget, tá? Então o portal é formado de vários blocos, esses blocos são os widgets. Ele não trouxe impacto. Mas por quê? Porque no padrão não precisava, não tinha esse campo no formulário. Mas e se eu quiser colocar, eu preciso fazer um script, uma programação? Antigamente precisava, tá? Agora existe um recurso muito interessante, essa parte da tela aqui, ela é totalmente configurável, porque é muito comum nos projetos configurar, a ServiceNow percebeu isso e disponibilizou na plataforma. Então, se você quiser editar esses dados, repara que hoje só aparece aqui ó, o caller, que é o solicitante, a urgência e o atribuído a, né? Então, para quem que foi atribuído. Eu quero colocar impacto aqui. Como que eu faria isso? Basta a gente vir aqui no back-end, então aqui na plataforma, e vocês vão procurar por um recurso que chama Standard Ticket Configuration, tá? Então esse é um recurso que ele foi disponibilizado a mais, muito interessante. Você clica aqui no Standard Ticket Configuration, vocês vão reparar que ele tem 3 criados aqui por padrão. Eu vou clicar no Incident. E aí o que é interessante, ele vai vir bloqueado, tá? Vocês vão reparar que ele vem bloqueado para edição, ó, eu não consigo mexer. E por quê? O aviso sempre vai estar colocando aqui para vocês, tá? O ServiceNow ele trabalha com um conceito de aplicação escopada, né? Então, o que é isso? Ó, se a gente clicar aqui na engrenagem, e eu já mostrei isso num outro vídeo também que é possível, você clica aqui no Developer e habilita essa parte de Application Picker. Fica bem mais claro, ó. Ele aparece aqui em cima a aplicação que está no momento. Eu estou navegando aqui no padrão, se vocês não mexerem em nada na instância de vocês, por padrão ela vai vir nesse escopo de aplicação global. Significa que são coisas que são feitas no sistema que servem para qualquer aplicação, tá? Então ela está disponível para ser consumida em qualquer aplicação. Não é o caso da Ticket Configuration. A Ticket Configuration ela tem uma aplicação só dela. Eu consigo editar isso desde que eu fale para o ServiceNow, olha ServiceNow, eu agora quero mexer nessa aplicação de Service Portal Standard Ticket, né? Então, você precisa trocar. Tem 2 formas de fazer isso. Ou por esse combo aqui em cima, né? Você pode buscar aqui, ou clicando na mensagem aqui para editar esse registro, clique aqui, tá? Então, to edit this record, click here. Ele vai ficar, nesse caso, ele vai ficar momentaneamente na aplicação escopada, na aplicação que foi desenvolvido esse recurso. Ele fica em formato de edição, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Lembra que a gente só exibe aqui no portal o caller e urgence e assign to? Então, ó, caller e urgence, né, assign to, ele tem o configuration item também, mas nesse caso não foi escolhido na hora de abrir, por isso que ele não está aparecendo. Mas se tivesse esse campo preenchido, ele estaria aparecendo lá. Vamos colocar o impact? É só buscar aqui, ó. Qualquer campo da tabela incidente, ele pode vir aparecer aqui. Vou adicionar aqui para o lado. Vou subir um pouquinho para ele ficar perto de urgência, acho que fica legal, né? Urgência e impacto. E vou atualizar. Reparem que assim que eu atualizo, ele volta, né? Se eu voltar aqui no incidente, ele vai estar em formato de read-only, né? Ele não deixa porque ele voltou para a minha aplicação global, mas editou. Agora eu tenho caller, urgence e impact. Se eu vim aqui no portal, dar um refresh, vocês vão reparar que nesse widget aqui do topo, ó, agora eu também tenho impacto.
Legal? Posso editar à vontade, colocar o campo que eu quiser, obviamente tomando os cuidados, porque ele vai extrapolar, não vai caber aqui na tela. E de novo, né? Tem que estar bonito, tem que estar agradável, muita informação acaba confundindo, então sempre toma esse tipo de cuidado, tá? Então aqui a gente agora conseguiu customizar esse campo, na verdade configurar, não é customizar, porque a gente não precisou programar nenhuma linha e mexer em nada do padrão, pelo contrário, tá tudo conforme vem de fábrica na ferramenta, né, disponível para a gente trabalhar aqui. Quem não entendeu, o que tem mais curiosidade de saber como que funciona essa parte de impacto e urgência e como que ele classifica automaticamente aqui a prioridade, eu vou deixar um card aqui, vocês deem uma olhada depois, é bem interessante, eu mostro qual é o recurso que faz essa regra acontecer. Inclusive eu também vou deixar um outro card aqui para mostrar como que essa atribuição automática, né, para o Fred Ludge aconteceu e como que você consegue manipular essas escolhas do ServiceNow para que ele atribua automaticamente tanto grupos ou pessoas que vão resolver o ticket sem você precisar fazer isso manualmente, tá? Então assim, é um vídeo um pouco mais longo, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos eu pretendo me aprofundar um pouco mais em Record Producer, nos recursos de botão, que são as UI Actions, e outras coisas que vão detalhar e vão dar um pouco mais de riqueza aqui para a sua aplicação, mas eu acredito que isso já tenha ajudado a entender bastante o módulo de incidente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode deixar aqui no canal, que eu, assim que possível, vou retornar. E é isso, pessoal. Espero que vocês voltem nos próximos vídeos, deixem sugestões, eu estou sempre aberto a novas sugestões. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Fui!